Livro dos Salmos, Salmo 40, verso 5. Muitas são, Senhor meu Deus, as maravilhas que tens operado para conosco, e os teus pensamentos não se podem contar diante de ti. Eu quisera anunciá-los e manifestá-los, mas são mais do que se podem contar. No início deste salmo, Davi diz que esperou com paciência no Senhor e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. E pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Davi lembra-se de como Deus o tirou de grandes dificuldades, de grandes problemas. Davi diz que foi como se tivesse sido tirado de um lago horrível. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, e ele fosse colocado sobre uma rocha. Por isso ele louva o Senhor com um novo cântico. E Davi diz que o que aconteceu na sua vida não foi apenas uma bênção para ele, mas para que os outros que viram o que o Senhor fez pudessem eles também conhecer o Senhor, confiar no Senhor e temer o Senhor. Por isso ele diz, muitos o verão, temerão e confiarão no Senhor. E agora no verso 5, Davi vai referir-se a tudo o que Deus faz como muito grande, em grande quantidade. De tal maneira que se ele quisesse contar, numerar as maravilhas e os pensamentos do Senhor, não seria possível, pois são mais do que se podem contar. A nossa percepção do que Deus faz por nós fica muito aquém do que Ele realmente faz. Se não entendermos isso, vamos sempre achar que Deus é do tamanho das bênçãos que nós percepcionamos, quando Ele é infinitamente maior, mais poderoso do que podemos entender, e Ele faz muito mais maravilhas do que aquelas que nós vemos. Muitas são, Senhor meu Deus, as maravilhas que tens operado para conosco. Se não fosse assim, se não fossem muitas as maravilhas que Deus tem operado para conosco, nós já não estaríamos vivos. A nossa percepção do que Deus faz por nós fica muito aquém do que Ele realmente é. Se não entendermos isso, vamos sempre achar que Deus coopera conosco nos nossos planos, que o que nós pensamos sobre nós e o que nós queremos para nós é o melhor, e que na nossa oração, na nossa fidelidade, no nosso zelo, Ele vai fazer o que nós queremos e pensamos. No entanto, não é assim. Deus tem um plano, tem desígnios, tem pensamentos. Ele pensa em nós. Ele tem pensamentos que ninguém pode entender completamente. É isso que Davi diz aqui. Os teus pensamentos não se podem contar diante de ti. A nossa percepção do que Deus faz por nós fica muito aquém do que Ele realmente faz. Se não entendermos isso, vamos sempre achar que as maravilhas, os desígnios, os pensamentos de Deus para conosco são apenas para esta vida curta de 60, 70, 80 ou mesmo 100 anos. Quando Davi diz claramente que são mais do que se podem contar. Eu quisera anunciá-los e manifestá-los, mas são mais do que se podem contar. O que significa que toda a eternidade não chegará para experimentar as maravilhas renovadas de Deus para conosco. E toda a eternidade não é suficiente para contar, para numerar, para conhecer os desígnios de Deus para conosco.